Como que uma imagem pode ser um objeto para uma outra lente ou espelho ou algo assim? Essa é a pergunta que foi feita pelo Lucas lá no Lições de Física e a gente vai responder ela aqui hoje. Salve, salve Universo Narrado, meu nome é Sabrina. Lucas perguntou como que uma imagem pode ser utilizada como objeto se ela é apenas a soma dos raios provenientes do objeto real e a mesma não emite raios? Lucas, eu tenho a sensação de que você está confundindo aqui um pouco, de que o objeto ele precisa espalhar, né, os raios de luz. Por exemplo, eu sou um objeto, então chegam em mim raios de luz e aí o meu corpo reflete esses raios de luz. Ok. Só que quando a gente vai estudar esses tipos de objetos lá na ótica, o objeto não necessariamente precisa pegar esses raios de luz e distribuir eles para lugar nenhum. Um objeto, na ótica, ele é simplesmente o lugar para onde os raios estão convergindo. Tudo bem? Então, ó, eu fiz um desenho aqui de uma lente para a gente poder analisar essa situação. E repara, eu tenho aqui o meu objeto, tenho raios de luz que vão passar por esse objeto, e aí eles se interceptam aqui nesse lugar, né? Eles convergem ali naquele lugar e acaba formando aquela imagem ali. Mas repara que esses raios de luz, eles continuam para depois desse objeto, dessa imagem, perdão. Esses raios de luz, eles continuam para depois dessa imagem. Tudo bem? Essa imagem aqui, ó, ela é simplesmente um lugar ali no espaço. Não significa que lá vai ter uma coisa física que eu vou encontrar ela, né? E eu acho que é exatamente aí que mora a sua dúvida. Essa imagem aqui, ela é simplesmente a soma, né? Você chamou de soma ali, é onde os raios vão se interceptar e eles não estão emitindo novos raios, mas eles não precisam emitir porque os raios que foram responsáveis por trazer essa imagem para cá, eles estão continuando para o lado de cá, tá? Então, como que eu posso utilizar uma imagem como objeto? Respondendo diretamente a sua pergunta, cara, você pode, por exemplo, quando você tem um espelho, vamos supor que eu estou aqui, eu coloquei um espelho aqui na minha frente. E aí eu coloco um outro espelho aqui atrás, de modo que esse espelho vai ver, né, porque o espelho não tem olho, ele vai refletir a imagem que está nesse daqui. Ou seja, eu preciso ajustar a angulação ali de um jeito que os raios de luz que estão batendo aqui, nesse meu espelho da frente, consigam também bater no meu espelho de trás. Então a imagem que está aparecendo nesse espelho aqui também vai aparecer nesse espelho de cá. Entende? E aí a gente consegue compor vários objetos, lentes, espelhos, e fazer essas imagens passar por várias situações ali, tudo bem? Por exemplo, quando a gente tem um microscópio, no microscópio a gente coloca o objeto lá na plaquinha lá embaixo, e aí tem uma lente bem pertinho aqui. Essa lente daqui, ela é a objetiva. Essa objetiva, ela é uma lente que ela vai ampliar esse objeto que está lá dentro, tá? Ela vai ampliar um pouco e aí lá dentro do microscópio a gente tem uma outra lente que vai capturar a imagem que foi formada pela objetiva. Essa imagem capturada por essa nova lente, essa lente daqui é a ocular, que é a que a gente coloca o nosso olho, até por isso que ela chama ocular, capturando essa imagem, ela aumenta mais um pouquinho e aí sim a gente consegue ver a imagem de fato. Mais ou menos a mesma coisa acontece com lunetas, com telescópios. A gente tem uma lente lá na frente, essa lente captura a luz que chega lá dos astros, lá no espaço, e aí forma uma imagem, esta outra lente aqui captura essa imagem e aí transfere ao nosso olho. A gente acaba enxergando o raio de luz que passou por essa segunda lente. Faz sentido? Com espelhos, a mesma situação. Um outro exemplo que envolve até lentes e espelhos, você pode pensar em um retroprojetor que está ali projetando uma imagem em uma determinada parede e então um espelho vai e reflete
essa imagem que está lá na parede. Você simplesmente aponta um espelho para aquela imagem e aquela imagem que está na parede, ela é refletida no espelho. Faz sentido? Então, não precisa existir algo concreto ali que vai ser o seu objeto para a sua nova lente, para o seu novo espelho, e aí sim você conseguir gerar uma segunda, uma terceira imagem. Tudo bem? Você tem ali simplesmente uma composição desses objetos e estão todos formando uma outra imagem ali no final. Um exemplo muito legal, vale a pena até dar uma procurada sobre ele, são caleidoscópios. Caleidoscópios, eles são espelhos que são formados vários em conjunto ali, um com o outro, com um ou com vários objetos lá dentro, e você olha assim, como se fosse um tubo assim, você olha, e aí são vários espelhos refletindo ali a imagem de um objeto único, ou de mais de um, caso tenha mais de um objeto lá dentro, e além de refletir a imagem desse objeto, eles acabam refletindo as imagens dos outros, porque eles estão compostos ali de modo que um pega a imagem do outro. Então você olha e parece que tem um monte de coisa lá dentro desse tubo, mas na verdade tem quase nada. Faz sentido? Então, basicamente uma imagem serve de objeto ali para outro, né? E aí, nesse caso, você pode pensar assim, então a imagem virtual vai gerar um objeto virtual e a imagem real vai gerar um objeto real? Cara, isso não é regra, tá? Isso não é verdade. Você precisa analisar as distâncias, você precisa analisar a geometria do problema, você precisa analisar quais são os tipos de lentes, o tipo de espelho que está sendo composto ali, tá? Então, não cai nesse erro, tá? Imagem real não está associada a objeto real, imagem virtual não está associada a objeto virtual, isso vai depender, isso vai variar. Então, na hora de você fazer conta, na hora de você mexer com sinais, toma cuidado, tudo bem? Mas não tem nenhum problema de eu usar uma imagem como um objeto para um outro espelho, uma outra lente. Beleza? Espero ter ajudado. Abraço e bons estudos!